Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bom? Hoje, em nossa aula de redação, nós vamos utilizar a apostila número 8, tá bom? Vamos lá, então. Apostila número 8, capítulo 15, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre um assunto bem interessante hoje, que vocês vão gostar, que são os efeitos dos cartoons e das charges, né? Que normalmente eles sempre passam alguma crítica, né, para o leitor. No capítulo anterior, estudamos que a ambiguidade pode ser um importante recurso expressivo no texto, quando é usada de modo intencional. Desculpem, módulos 128, 129 e 130, página 36, apostila 8, capítulo 15, tá? Para vocês acompanharem comigo a leitura. Por permitir fazer uma brincadeira usando palavras com duplo sentido, muitas vezes elas geram humor, sendo comumente utilizada em textos humorísticos, como charge e cartoon. Esses dois gêneros textuais apresentam muitas semelhanças, o que pode dificultar a diferença entre eles. Assim como as tirinhas, eles são gêneros de âmbito jornalístico, historicamente publicados em jornais e em revistas, mas que atualmente também têm sido publicados em redes sociais. Além disso, pode fazer uso de linguagem verbal e da não verbal, às vezes somente não verbal, para a produção de significado, né? Nós estamos falando de charges e de cartoons. Como textos opinativos, a charge e o cartoon costumam apresentar uma crítica. É basicamente nesse âmbito que ocorre a diferenciação entre eles. A charge trata de uma situação do momento atual. E o cartoon tende a tratar de uma situação atemporal, ou seja, que não é do momento, de agora, tá? Para compreender uma charge, por exemplo, é comum que seja necessário estar bem informado sobre as notícias, pois o chargista faz referência diretas a elas. Então, né, para você compreender muito bem e interpretar uma charge, você tem que estar com a atualidade em dia. A charge tem por objetivo fazer uma sátira, ou seja, censurar ou ridicularizar de modo contundente uma pessoa ou uma situação que está relacionada a fatos atuais. A palavra charge tem origem francesa e significa carga, exagero ou ataque violento, carga de cavalaria, e propõe exagerar os traços de algo ou alguém para que fique com tom humorístico. Observe como a charge ao lado faz uma crítica política de preços dos combustíveis do Brasil. Por Deus, Afonso, você vai ou não vai colocar essa gasolina no carro? Espera, deixa eu olhar só mais um pouquinho. Ou seja, ele é tão valiosa que ele está com medo ali de gastar a gasolina dele. Uma das personagens da charge é Afonso, que se emociona enquanto observa um galão cheio de gasolina. Quando questionado se colocaria ou não a gasolina no carro, ele diz querer olhá-la mais um pouquinho, o que demonstra extrema valorização do produto. Assim, o chargista faz uma crítica à situação atual e comum no Brasil, na qual o preço do combustível é tão elevado que, por muitos cidadãos, ele passa a ser algo extremamente valioso, de modo que Afonso quer contemplar o galão de gasolina por ele adquirido. Ou seja, ele fica ali, admirando, contemplando, olhando, admirando, porque é tão valioso, né? Então ele faz uma crítica nessa charge e é atual, não é mesmo? Como explicado anteriormente, o cartoon também usa o humor para criticar, porém retrata situações mais do dia a dia, que não tem muita relação com os acontecimentos específicos da atualidade, ou seja, algo do nosso cotidiano. Assim, a reflexão social que ele desperta é mais abrangente do que a da charge. O termo cartoon tem origem na palavra inglesa cartoon e significa estudo ou esboço. Foi empregado pela primeira vez nesse contexto na década de 1840, quando a revista Punch publicou uma série de charges parodiando estudos para os afrescos do Palácio de Westminster, satirizando acontecimentos políticos. Veja o exemplo do cartoon a seguir. Este é o porta-malas do nosso novo carro. Por que malas no plural? É tão pequeno que não cabe mais que uma. Observe que a crítica feita nesse cartoon sobre o tamanho pequeno
do porta-malas é um assunto mais geral que o da charge empregada anteriormente. Não é necessário, por exemplo, saber de uma notícia para compreendê-la. Basta o acontecimento do mundo dos leitores. Para produzir efeitos de humor no cartoon, é feita uma brincadeira com a palavra porta-malas, cujo elemento malas seria inadequado para designar essa parte do carro, visto que não tem espaço suficiente para guardar muita bagagem. Ele quis mostrar que o carro é pequeno, e para que porta-malas, né, se só cabe uma só? Aí ele fez uma crítica ao tamanho do carro. Em geral, o efeito de humor decorre do acontecimento de algo não esperado pelos leitores. Para isso, alguns recursos podem ser usados em charges e em cartoons, como a ambiguidade mencionada no início do texto. Além dela, há o exagero presente na charge, tempo de espera do homem no posto, e no cartoon, porta-malas tão pequeno que só comporta uma mala. Às vezes, a situação é tão distorcida que apenas ao ridículo, o que também é uma fonte de humor, uma vez que isso sai da normalidade e, portanto, da expectativa dos leitores. Então, meus amores, hoje, né, vocês viram aqui a diferença, né, de charge e cartoon, mas ambos, né, têm o efeito de fazer uma crítica em relação a algo, né? A charge é mais de algo da atualidade, né, um fato da atualidade, e o cartoon já é algo corriqueiro, né, do nosso cotidiano, né? Não é um fato assim que esteja acontecendo no momento, né, no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, não é mesmo? Então tá bom, oitavo ano, agora vocês vão fazer os exercícios da apostila, né, para aplicarem o que vocês aprenderam aqui, tá legal? Um grande beijo, oitavo ano, e até a nossa próxima aula.